fortalecer o exército do Senhor. E aqui, o dom de revelação é aquele dom que revela o que está oculto. Está dizendo aqui, ó, para situações específicas que de outra forma não seriam conhecidas. Ou seja, se Deus não desse aquela revelação, aquele fato não seria conhecido. Ele ficaria oculto. Amém? É uma revelação de algo que só Deus sabe, ou quem está envolvido. Amém, irmãos? É aquela pessoa que Deus usa para falar, ó, cuidado para alertar alguém, para edificar a igreja. Alguém pode estar numa situação perigosa e Deus usar aquela pessoa para falar. Ó, cuidado com esse caminho. Coisas que só a pessoa e Deus sabiam, Deus coloca uma outra pessoa com o dom de revelação para descortinar. A Bíblia diz que o rei da Síria, o profeta Eliseu, ele tinha esse dom de revelação, de revelar o que estava escondido. O rei da Síria, quando ele tramava uma arapuca para pegar o rei de Israel, o rei da Síria tramava uma arapuca para pegar o rei de Israel, armava uma cilada no meio do caminho. A Bíblia diz, lá em 2 Reis 6, 8, que Deus revelava para o profeta Eliseu os perigos do caminho. Aí Eliseu chegava para o rei de Israel e falava assim, ó, não passe por aquele caminho, porque o rei da Síria armou uma cilada para pegar vocês. Ó, aí o rei da Síria armava a cilada, e quando chegava a hora, os planos do rei da Síria não davam certo. Aí o rei da Síria falou assim, o que está acontecendo que toda vez que eu armo a cilada eu não consigo ter êxito, não consigo ter sucesso. Aí alguém do exército do rei da Síria chegou e falou assim, ó, não está sabendo não? Lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e Deus revela tudo para esse profeta. Até o que você pensa na cabeceira da tua cama, quando você está com a cabeça no travesseiro, Deus revela para o profeta Eliseu. Pai do Senhor, Deus revela para o profeta Eliseu. Aí o rei armou outra cilada, cercou a cidade para pegar o profeta. Aí no final, vocês sabem da história, não deu certo, porque o profeta Eliseu pediu para Deus cegar um exército inteiro, Deus cegou o exército inteiro, e o rei da Síria não teve êxito, novamente sofreu uma derrota. Mas o que eu quero frisar para os irmãos é que Deus usava o profeta Eliseu para revelar onde estava o perigo. Está entendendo? Por quê? Deus, ele sempre envia sinais sobre decisões que vamos tomar, sobre os caminhos que estamos trilhando, sobre coisas que precisam mudar, melhorar na nossa vida. Deus, ele sempre envia sinais. Às vezes os sinais vêm num hino, uma revelação que vem num hino. Às vezes vem numa pregação que você está ouvindo na igreja, no rádio, no celular, mas Deus sempre envia sinais. Às vezes um amigo, uma amiga, o pastor, alguém na igreja, alguém próximo de você na família, envia sempre um sinal. E aí, se a gente for sábio, aquele sinal vai ser bênção para a nossa vida.
mas se não formos sábios, nós vamos ignorar aquele sinal. E aí, ignorando o sinal, a gente está ignorando o quê? A voz de Deus. Por isso que você não perde nada sendo uma pessoa espiritual. Uma pessoa que anda ligada com Deus. Uma pessoa que não abre mão da sua comunhão com Deus. Irmãos, para a gente cair é muito rápido. Para você sair do nível bom que você está para o nível ruim é muito rápido. Por isso que nós precisamos, não podemos abrir mão de nada que nos edifica. Se está bom a tua comunhão com Deus, vigia, busca melhorar, mas não deixe o nível baixar. Eu estou com um propósito agora de ler a Bíblia toda de novo, já pegando. São propósitos que nos edificam. O cristão, ele tem que ter propósitos espirituais. Olha só, o barco do teu profissionalismo tem que andar? Tem que andar. A sua vida familiar, profissional, sentimental, tudo isso tem que andar. Só que nós não podemos se esquecer que o que move o físico é o espiritual. O que move o visível é o espiritual. O que sustenta a tua estrutura é a tua estrutura espiritual. Porque quando você está com a tua vida em comunhão com Deus, você tem estrutura para encarar os problemas do lado de fora. Não é que os problemas deixam desaparecem. É que a tua estrutura é outra para lidar com eles. Quer ver? A Bíblia diz que os 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo. Deus não diminuiu, não deixou diminuir, não causou empecilho para diminuir a intensidade do fogo. 7 vezes mais. Mas tem um porém. Deus aumentou a estrutura deles. Então não é o problema que diminui quando tu está buscando a Deus. Tem gente que fala assim, poxa, eu comecei a buscar a Deus, os problemas continuam, ou até aumentaram. Não é os problemas que diminuem. É a nossa estrutura que muda. A tua forma de encarar a vida é que muda. Porque o lado de dentro está blindado, está abastecido, está estruturado pelo Espírito Santo. É por isso que a igreja, irmãos, não deu um passo antes da descida e derramamento do Espírito Santo. Por quê? Os problemas não diminuiriam, mas a estrutura deles seria outra. Então, andar ligado com Deus é ter uma mente voltada para o lado espiritual. Não é espiritualizar tudo, mas ter um equilíbrio espiritual para ver a vida, para encarar a vida e estar atento aos sinais de Deus para a nossa vida. Não abra mão daquilo que te edifica. Não abra mão. Porque, olha só, às vezes, falando de revelação, às vezes nós queremos que Deus revele o próximo passo. Mas tu já deu o passo que Ele mandou tu dar? Não. Eu quero que Deus resolva essa situação, mas eu ainda não obedeci. Eu ainda não estou na presença. E aí eu quero que Deus revele o próximo passo. Senhor, o que eu faço? O que você deveria ter feito, o que eu já mandei você fazer, mas você não fez, não colocou em prática. Irmãos, colocar em prática as coisas de Deus não é fácil mesmo não, porque essa natureza pede para você não fazer.
A nossa natureza pede para a gente não fazer. E a nossa mente, ela tenta nos enganar constantemente, porque ela pede um conforto. Ela pede sempre coisas que te jogam para a zona de conforto, mas nunca para a zona de confronto. Quem nos confronta é o Espírito Santo. É sempre Ele que está puxando a gente para orar mais, mergulhar na palavra, se entregar mais. É sempre o Espírito Santo que está fazendo essa obra de nos trazer para o confronto, porque é através do confronto que a gente cresce, é através do confronto que a gente evolui. E a tendência não é estagnar, é evoluir, é ser um cristão melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. A meta é superar, até chegar onde Deus quer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, e quando você está falando de revelação, né? A maior revelação é a palavra. A palavra tem gente buscando vaso, revela a minha vida. Tem gente indo para o culto, para alguns cultos por aí, afora, buscando revelação, falando de revelação, buscando revelação, sendo que a palavra é a maior revelação de todas as revelações. Pode acontecer de Deus usar o dom de revelação para alertar um pastor, para alertar a nossa vida, eu e você, sobre alguma coisa específica, mas isso não é sempre. E nós não devemos buscar a Deus por causa disso. Irmãos, sabe quantas profecias se cumpriram em Jesus? Está na apostila que eu estou fazendo. 300 profecias se cumpriram em Cristo. A Bíblia já dizia antes que os ossos dele não seriam quebrados, se cumpriu. Que ele seria sepultado entre os ricos, se cumpriu. José de Arimateia foi lá e colocou ele num sepulcro. Pobre não era sepultado em sepulcro. Pobre era sepultado em cova rasa, em cemitério comum, em lugares comuns. Sepulcro, túmulo cavado, esculpido na rocha. Era só quem tinha. E quem patrocinou? José de Arimateia. Mas já estava escrito: entre os ricos foste sepultado. Estava escrito. Estava escrito que as mãos e os pés iam ser cravados. Salmo 32, salmo messiânico. Irmãos, 300. Está escrito que Jesus nasceria em Belém. Está escrito: e tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma serás a menor da cidade, porque de ti sairá o guia, que é de apacentar Israel. Está escrito que ele nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dar à luz um filho. Está escrito que ele seria rejeitado, Isaías 53, e olhando nós para ele não vimos beleza nenhuma para que nos atraíssemos o que desejássemos. 300 profecias mais de 300 profecias foram escritas acerca de Jesus e cumpridas. E você está atrás de profeta para revelar, sendo que você tem a maior revelação da vida em suas mãos, que é a Bíblia. Aí, pelo fato da gente ignorar a palavra, eu tenho preguiça, eu não entendo. Tá, então você só faz o que você entende. Tá bom, então me explica o seguinte: você entende todo o processo que a comida faz no seu corpo até ser excretada pelo seu corpo depois que você come? Não, né? Mas tu para de comer? Ninguém para de comer, né? A gente continua. Eu também não entendo não, irmãos. Vai para o intestino delgado, depois vai para o intestino grosso, e aí os nutrientes são... Eu não entendo não. O que vai para o pâncreas? Por que vai para o pâncreas? Por que vai para o fígado? Não entendo. Mas eu não paro de comer. Daqui a pouco eu vou almoçar. A gente não para, né? Então, o fato de eu não entender não quer dizer que eu não tenho que me alimentar.